momento, meditar na palavra de Deus com os amados irmãos. Estivemos algumas quartas-feiras em algumas atividades e passada nós estivemos na convenção do Estado, mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui hoje para novamente meditarmos com os irmãos a palavra do Senhor. Para isso eu quero a atenção dos meus amados irmãos quando nós lemos esse texto sagrado. E é interessante, irmãos, eu falei aqui no introito do trabalho que esta semana é a semana que nós estamos encerrando mais um trimestre de escola bíblica dominical, e esse trimestre de encerramento será no sítio, no domingo pela manhã, mas estudaremos a palavra do Senhor lá com os irmãos em uma EBD diferente, quando a última lição nos fala sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. A gloriosa esperança, baseado no texto de 1 Tessalonicenses 5:8, e a verdade prática nos diz que a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor e a esperança, que são virtudes na vida do cristão, na vida do crente, virtudes boas que devem acompanhar o cristão. Eu quero falar sobre isso para os irmãos nessa noite como subsídio. Não é a lição, porque a lição nós vamos estudar domingo pela manhã, mas eu quero falar aos meus irmãos sobre Apocalipse 22:12, esse texto bem categórico que fala sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. E a vinda de Jesus é uma promessa bíblica, é uma promessa que foi dita no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava sobre a primeira vinda de Jesus. Jesus virá, a mensagem de todo o Antigo Testamento, Jesus virá. No Novo Testamento, Jesus veio. Sábado, estaremos comemorando aí o Natal de Cristo. Não obstante, sabemos que Jesus não nasceu nessa data de dezembro, mas o que vale é a comemoração que Jesus nasceu. Aliás, Jesus já nasceu em nosso coração, e todos os dias Ele nasce no coração, nos nossos corações. Amém, irmãos? Quem tem Jesus aí no coração, diga glória a Deus. Nós temos, Ele nasce. Então Jesus veio, e não somente Jesus veio, mas também como Jesus virá, porque é uma promessa bíblica. E o apóstolo Paulo nos trouxe vários detalhes sobre a vinda de Jesus. Nós comentamos segunda-feira e comentamos hoje, também na ausência de um dos irmãos, sobre alguns detalhes na nossa leitura diária dominical, sobre a vinda de Jesus. E Paulo nos deu muitos detalhes. João também nos trouxe essa revelação, tanto no Evangelho como aqui no livro de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia, está repleto desta promessa, que Jesus voltará. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, os Evangelhos, próprio Cristo falando, e nós damos uma olhada no contexto atual em que estamos vivendo, a gente vai perceber que os sinais da vinda de Jesus, todos eles estão se cumprindo cabalmente, internamente na igreja e externamente, ok? Os sinais da vinda de Jesus estão cumprindo-se a cada dia cabalmente. E aqui foi o próprio Cristo que disse. No Novo Testamento nós temos 318 passagens que falam-nos categoricamente que Jesus
voltará de novo, que fala sobre a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. A sua segunda vinda, os irmãos sabem que serão em duas fases. A primeira fase, ele vem para a igreja de forma invisível, e a segunda fase, ele virá com a igreja, e ele virá de forma que todo olho verá, está escrito na palavra de Deus. Então são promessas que não são conto de carochinha, não são invencionices humana, não são de forma nenhuma pensamento dos outros. Irmãos, é uma promessa bíblica que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem tem essa esperança da volta de Jesus, diga glória a Deus. Essa esperança, ela sobrepuja qualquer coisa nesta vida, qualquer coisa nesse mundo, irmãos. E nessa esperança nós devemos viver. Jesus foi enfático aqui: eis que cedo venho. Em outra versão ele diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo. Essa palavra no original, o meu galardão está comigo, no original, o grego, quer dizer, trago comigo. Aqui nós temos um mistério também, que quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, de forma invisível, ele já vem com os galardões, ele já vem com os presentes, as premiações, já para instalar o seu tribunal, o tribunal de Cristo, que será para a igreja, irmãos. Então, no arrebatamento, e Paulo nos dá umas riquezas de detalhes, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13 por diante, quando está escrito que a trombeta vai soar e os mortos, ressuscitarão primeiro, meus irmãos, glória a Deus. Eles terão esse privilégio de ressuscitarem primeiro os mortos, os corpos que estão no cemitério, que estão aqui nessa terra. A alma, o espírito que está no paraíso, no seio de Abraão, sairá de lá e virá aqui para as sepulturas, certo? E o Espírito Santo fará essa metamorfose juntamente com os anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor, meus irmãos, atuarão nos quatro cantos da terra, e os nossos irmãos, desde a época de Adão, de Eva, toda essa linha de tempo, até nos dias da vinda de Jesus, os irmãos que estão lá vão ressuscitar, os que morreram nessa esperança, nos ares. E a Bíblia diz que nós que ficarmos vivos, irmãos, seremos transformados. Nós receberemos uma transformação no corpo agora imutável. Esse corpo que nós receberemos não será mais aquele corpo de tristeza, de abatimento, mortal, não, vai ser imortal. E depois seremos arrebatados, e os anjos do Senhor nos levará, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10 por diante, e nos encontraremos nos ares, aonde Jesus virá, certo? O noivo, o esposo, Jesus vai vir como esposo, e a igreja que já está casada com ele vai se encontrar com ele lá, e os irmãos nossos que foram antes de nós, que morreram, e nós os vivos, formaremos ali, meus irmãos, um só povo, e a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isto? Meus irmãos, aí se cumpre a segunda parte do versículo: o meu galardão, no original, anote na sua Bíblia, trago comigo. Ele já traz os galardões. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos, meus irmãos, para o tribunal de Cristo, aonde
as nossas obras, e eu quero falar sobre isso para os irmãos. Não vai dar para falar nessa noite, mas essa mensagem eu quero dividir ela em duas partes. A primeira parte, pelo motivo de domingo estudarmos na EBD, eu trago como subsídio nessa noite: eis que cedo venho. E a segunda parte, eu quero falar para os irmãos sobre os galardões, as premiações, aquilo que Jesus tem para entregar para o crente fiel aqui na terra, que faz alguma coisa para Ele e faz como Ele quer, da forma como Ele quer, de todo o coração, porque, meus irmãos, vale a pena fazer alguma coisa para Deus aqui nessa baixa terra enquanto em vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas em dias difíceis para a igreja aqui na terra, a segunda vinda de Jesus, não são três vindas, irmãos. A segunda vinda de Jesus, a primeira, Ele já veio. Ele veio através do Espírito Santo e foi gerado no ventre de Maria. A segunda vinda virá em duas fases, certo? Não são três vindas, duas vindas. E a primeira fase, Ele virá para a igreja, para arrebatar a igreja. Então, a segunda vinda de Jesus, em dias difíceis que vivemos, é uma esperança que se renova a cada dia no coração da igreja. A igreja respira esta esperança. A igreja, ela anda nessa esperança. A igreja, ela se motiva nessa esperança. Os pés da igreja, irmãos, estão na terra, mas o coração da igreja está no céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós nos encontramos tristes aqui na terra, porque quem nos entristece? Nós somos humanos, nós somos pessoas, estamos em carne, e às vezes a gente sente uma tristeza dentro de casa, uma tristeza até mesmo na igreja, a gente sente tristeza durante o dia, mas quando nós nos lembramos da esperança da vida eterna, o nosso coração se alegra, o nosso coração se motiva. Bendito seja o nome do Senhor, porque, irmãos, Paulo diz: se a nossa esperança fosse só nessa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança não está aqui. O nosso coração, irmãos, não pode estar nas coisas dessa terra. Tudo bem, planeje, faça como Martim Lutero. Martim Lutero, ele disse: irmãos, vivamos como se Jesus tivesse morrido ontem, como se Ele tivesse ressuscitado hoje, e como Ele virá no dia de amanhã. Vamos viver nessa esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, planeje, cuide. Eu lembro-me de uma expressão de Moody, eu até anotei aqui quando fazia esse estudo bíblico para trazer aos queridos e amados irmãos, que Moody disse assim, que muitos irmãos se tornaram tão preocupados com o céu a ponto de não fazerem bem algum na terra, certo? Quer dizer, tem pessoas que se preocupam tanto a ponto de não fazer bem algum na terra, aí larga os empregos. Eu tinha um amigo, esse amigo hoje ele é pastor pela misericórdia de Deus, não no nosso ministério, mas em outro ministério. Quando ele disse assim, aquele fogo do novo convertido, que ele tinha aquele fogo, a gente via nele. Meu companheiro, ainda de jovem, um deles, ele disse: Rosivaldo, vou deixar de estudar. E ele deixou de estudar mesmo, irmãos, deixou de estudar. Talvez não teve uma orientação prática do pastor, do dirigente na época. Por quê, irmão? Porque Jesus está voltando. E Jesus não voltou para ele ainda, e não voltou coletivamente. Então veja o quanto aquele irmão perdeu por ter deixado de estudar. Outros largam emprego. Esse problema Paulo enfrentou na igreja de Tessalônica, irmãos. E por que Paulo deu essas riquezas de ensinamento sobre a vinda de Jesus?
eu acho que uma das cartas que Paulo mais falou sobre detalhes da vida de Jesus foi para os irmãos de Tessalônica, as duas cartas dos Tessalonicenses, porque certamente havia, irmãos, falsos profetas, ensinadores naquela igreja, ensinando de forma diferente, errada, sobre a vinda de Jesus. E o capítulo 3 da segunda carta, Paulo falou categoricamente sobre alguns irmãos que estavam sendo solapados por esse tipo de ensinamento, aonde estavam deixando o emprego, aonde eles não queriam, e Paulo até de forma veemente: irmão, tem que trabalhar, aquele que não trabalha que também não coma. E foi árduo para com eles. Porque, irmãos, devemos viver aqui na esperança que ele voltar. Aleluia. Se ele voltar hoje, glória a Deus, isso nos motiva. Temos que estar 100% preparado para a volta de Jesus. Não vai fazer como o irmão na igreja, que quando o outro irmão disse: irmãos, ele dizia: ora vem, Senhor Jesus. E o irmão que estava despreparado deu uma cotovelada nesse irmão: vira essa boca para lá. Que negócio é esse? Jesus vinha agora? Não pode vir agora não, porque o irmão estava despreparado, irmãos, não estava preparado para a volta de Jesus. Não vamos fazer como aquele irmão: vira para lá, não ora assim não, porque está despreparado. Não, meu irmão, vamos dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quem está preparado para a volta de Jesus ainda hoje, levante a mãozinha assim, glorifique o nome de Jesus. Jesus, irmãos, virá. E aqui é notório, bendito seja o nome do Senhor para sempre, quando eu disse que Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, Jesus ele falou 3 vezes aqui, irmãos, que ele viria. Olha o versículo de número 7, as últimas palavras de Jesus à igreja. Ele disse, versículo de número 7, capítulo 22: eis que presto venho. Jesus disse no versículo de número 12: eis que cedo venho. E no versículo de número 20, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Irmãos, nós vamos estudar uma lição de domingo que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, certo? O tempo de Deus não é o tempo dos homens. O tempo de Deus é uma determinação. Lá no céu é sempre, né? Quando a Bíblia fala sobre tempo, quando a Bíblia fala sobre boda, 7 anos, isso é para nossa compreensão humana, mas de Deus não. Quando nós chegar lá, meus irmãos, nós vamos ter muitas revelações. Bendito seja o nome do Senhor. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, né? O tempo de Deus, a gente já falei aqui para os irmãos que é o Kairos, né? E o tempo do homem é o Cromos. Atos capítulo 1 fala sobre isso, mas domingo os irmãos verão isso melhor na escola bíblica dominical. Pois bem, meus irmãos, e ele diz, e ele acrescenta: e o meu galardão. Essa palavra galardão no original é mitos, que quer dizer recompensa ou salário. Está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, irmãos, cada pessoa receberá uma recompensa de acordo com o que fez. Aí é individual. Os irmãos querem ver essas entregas de galardões e esse tribunal que será instaurado por Cristo em um lugar aí no espaço, não sabemos aonde é. Leia 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 por diante, certo? Lá Jesus fala sobre esses galardões e sobre a igreja recebendo os tipos de galardões no dia do tribunal de Cristo. Então, nós temos aqui 2 certezas. Nós temos nesse texto
duas revelações proferidas pelo próprio Cristo. Foi Jesus que disse, primeiro, a primeira revelação, que ele voltaria, ou seja, ele voltará. E segundo, ele traz os galardões para dar a cada um aqui na terra, segundo as suas obras. Nós temos aqui duas certezas, irmãos, da vinda de Jesus e que nós não trabalhamos em vão. Nós teremos galardões. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Na parábola dos talentos, nós temos uma grande revelação. É que todo crente tem talento. Não existe crente de banco. Ah, mas eu sou um crente de banco. Não existe isso, irmãos. Nós não somos prego. De banco é prego. Não existe crente de banco. Todo crente recebeu de Deus uma tarefa para realizar. Por mais simples que seja, mas você recebeu, você foi capacitado pelo Senhor. Você sabe fazer alguma coisa aqui na terra, e o que você sabe fazer, você pode colocar diante da obra de Deus, do trabalho de Deus, para fazer alguma coisa para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora, irmãos, nós lemos Apocalipse capítulo 3 e já temos a primeira certeza que Jesus voltará. E para subirmos no arrebatamento da igreja, não é qualquer crente que vai subir, irmãos. O próprio Cristo falou na carta a Filadélfia que nós devemos guardar aquilo que nós temos, para nós não perdermos a coroa. Ele disse lá, versículo 11 do capítulo 3: eis que cedo venho, os que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, ele voltará, mas ele disse: guarda o que tens. O que é que você tem, meu irmão? O que é que Jesus te deu? O que é que de mais precioso você tem? A salvação. Amém? Você recebeu a salvação de Deus, a esperança da vida eterna. Isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa particular. Eu lembro, meus irmãos, o pastor Antônio Pedro Alves está em memória. Pastor em Codó, foi meu pastor pai na fé, na época dele, na gestão dele, eu tive um encontro com Jesus, e o pastor Antônio Pedro pregava em uma das congregações, e essa congregação, na lateral, pós o muro, tinha um matagal muito grande, irmãos, um matagal grande, e o pastor Antônio Pedro deu um exemplo para os irmãos, dizendo: irmãos, tenhamos muito cuidado para não perdermos aquilo que é de mais precioso que nós temos. Aí ele deu o exemplo da aliança dele. Diga: eu tenho essa aliança, que isso aqui é precioso para mim. Casamento com a minha esposa, isso aqui para mim é precioso. Diga: irmão, se eu pego esta aliança e eu arremesso ela aqui, nesse matagal, nesta hora da noite, escuro, mato alto, para me perder é fácil, que eu lanço e eu a perderei. Mas ainda que eu convocasse esses irmãos aqui, eram 200 irmãos no culto de ensino, naquela noite, convocasse todos esses irmãos, para nós procurarmos esta aliança, é impossível nós achá-la? Não é impossível, mas é
difícil, não vai ser fácil, irmãos, achá-la. Entenda bem, os irmãos. Então, o que nós temos de precioso? O que você tem de precioso? A salvação. Perder, irmãos, pode ser fácil. É fácil você trocar. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, certo? E perdeu grande coisa, perdeu a promessa, foi ligeiro, certo? Tem crentes que perdem fácil aquilo que Deus dá, aquilo que Deus deu. Deus te deu a salvação, não perca a salvação, não perca a tua coroa, meu irmão, aquilo que Deus te deu de mais gracioso. Zele, cuide. Como é que você vai cuidar? Eu quero falar sobre isso nessa noite para os irmãos agora. Quero dar uma receita aqui para os irmãos, para nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Tem gente que perde o dom de falar línguas estranhas, onde Jesus batizou com o Espírito Santo, e agora ele parece que perdeu o renovo, não falam mais línguas estranhas, parece que perderam o dom, o fervor, a graça, o impulso, a intrepidez, a graça de ganhar almas, de pregar o Evangelho, de falar a língua, de receber os dons, e se esfriam espiritualmente na sua vida espiritual, né? E se esfriam na igreja. E isso é cumprimento da volta de Jesus também, porque Jesus disse que o amor de quase todos se esfriarão. É cumprimento, meu irmão, mas que isso não se cumpre em nosso meio, não, porque nós temos que guardar aquilo que é precioso. E o que é precioso? Guarde. O salmista Davi diz: guarde a palavra do Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Está no Salmo 119, versículo 11. Então, para que guardar a palavra do Senhor? Sabe para quê, irmãos? Para não pecar contra Deus. Porque a gente passa o dia todinho aí, irmão, nessa trajetória. Aqui na igreja os irmãos não vão pecar, não. Aqui não tem espaço para pecado. Aqui os irmãos estão adorando, glorificando, estão cultuando, lendo a palavra de Deus, orando. Mas lá no mundo, meu irmão, a Bíblia diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar, a quem possa desviar, tirar da graça, da fé. E ele coloca coisas, empecilhos, embaraços, ele coloca o pecado à nossa frente, certo, irmãos? E às vezes dentro de casa, às vezes na rua, no trabalho, as ofertas do inimigo são grandes, mas se você estiver guardando, estudando, comendo, se alimentando, botando a palavra de Deus como teu escudo, a palavra, a espada do Espírito, aleluia, como escudo da tua fé também. Se você estiver fazendo isso, você estará guardado por Deus. O desejo vem, o pecado vem, mas você vai repreender pela palavra de Deus. Você vai dizer para Satanás, como Jesus disse: também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Levante tua mãozinha assim para o céu e glorifica a Deus. Então, quem é que Jesus vai levar? Aquele que guarda a palavra de Deus. Mas por que guardar a palavra de Deus? Para não pecar, para não perder nossa esperança,
Não foi assim que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 10, de versículo 23? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme a confissão da nossa esperança. Sabe por que devemos guardar a palavra de Deus? Para não esfriarmos espiritualmente, porque Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, a iniquidade está se multiplicando, o pecado é terrível, é grande, está assolando a todos, e devemos ter muito cuidado. Para isso nós temos que guardar a palavra de Deus. E eu aconselho aos irmãos nessa noite: estude a Bíblia, meu irmão, ore ao Senhor. Nós estamos em dias difíceis, dias maus, dias em que muitos não estão mais nem aí, irmãos, para a casa de Deus. Parabéns por vocês que estão aqui nessa noite na casa de Deus, porque vieram aprender, porque vieram adorar a Deus, porque vieram buscar a presença de Deus nessa noite. Mas muitos não estão nem aí, se esquecem, já fazem outros compromissos. Na hora do culto, na hora da adoração a Deus, fazem N's e N's compromissos, irmãos, salvo aqueles que a gente sabe que quando chega o mês de dezembro, muitos trabalham até mais tarde, muitos têm outros afazeres e tal. A gente já sabe que é compreensível. Escola dominical já tem aquelas evasões, né? Outros viajam. Isso é típico no mês de dezembro. Mas, irmãos, em dias comuns, aí cuidam mais das coisas de si do que das coisas que são de Deus. Isso é um perigo muito grande para o esfriamento espiritual. Que Deus nos guarde, meus amados irmãos. Então guarde a palavra do Senhor. Para que guardar a palavra do Senhor? Para permanecermos limpos, para não nos corrompermos. Pastor, e como é que o crente se corrompe? Quando ele se assenta, irmão, na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, versículo 1: bem-aventurado o homem. Como é que diz o texto? Salmo 1. Os irmãos bons de Bíblia, onde estão? Bem-aventurado. Não, vamos aí categoricamente, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Observe bem, irmãos, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tenhamos cuidado, irmãos, muito cuidado para não estar em roda daqueles que escarnecem do Evangelho, da palavra do Senhor, dos crentes, da igreja, dos pastores da igreja, porque tem pessoas que se sentam só para escarnecer, para agrejar, falar mal. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não faz isso, e ao invés de fazer isso, eles estão meditando na palavra do Senhor dia e noite, para não pecar contra o Senhor. Então tenha cuidado com aqueles ambientes, porque tem ambientes, irmãos, e até ambientes de crentes, irmãos, que quando chega lá, os testemunhos são horríveis,
de pessoas que estão falando mal da igreja, estão falando mal da liderança da igreja, estão falando mal até da sua própria família. Tenhamos cuidado nas nossas rodas, nas mesas, onde nós estamos. No dia que o irmão querer falar do outro irmão, diga assim: meu irmão, pare aí em nome de Jesus, a Bíblia não ensina assim. Na minha casa não é lugar de falar mal de ninguém. Coloque assim, irmãos, aqui não se fala mal de ninguém. Deus nos guarde, porque a maldição de Deus vem. É bíblico, irmão, sobre aqueles que fazem isso. Mas em vez de falar mal, de estar na roda dos escarnecedores, irmãos, pegue a Bíblia Sagrada, medite, leia, estude, guarde a palavra do Senhor, pregue, viva a palavra de Deus. Não se corrompa, meu irmão. Tenha um coração puro, um coração limpo. Não viva como você vivia antes, na mentira, no ódio, no rancor, na falsidade. E Paulo disse isso em Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Você pode ler lá que Paulo exortou de forma categórica sobre isto. Jesus vai vir para buscar a sua igreja, e só vai subir quem guarda a palavra de Deus, só vai subir quem permanece limpo e não se corrompe com este mundo. Terceiro, irmãos, devemos vigiar em todo tempo, porque o dia do Senhor se aproxima. Aleluia. E sobre isso Paulo de Tiago, capítulo 1, versículo 6, falou muito bem sobre isso. Eu já vou encerrar, meus irmãos. Quando ele falou sobre fé, ele disse assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ok? Então isso aqui é muito pedagógico. Devemos viver esperando a volta de Jesus em todo tempo, mas uma vida de fé. Uma vida de fé que não seja uma vida religiosa. Irmãos, olhe para mim, os irmãos, não sejamos, irmãos, simplesmente religiosos, porque tem aqueles que são só religiosos, cumpridores ali da liturgia. Não, meu irmão, rompa qualquer tipo de religião. Nós temos que ver um cristianismo autêntico, um cristianismo genuíno, verdadeiro, avivado, um cristianismo de fé. Nós temos que viver uma vida de fé, bendito seja o nome do Senhor, pautada na palavra de Deus e na prática que nós vivenciamos aqui na terra. Então deixa Deus te usar pela fé. Aleluia. Tu não é um religioso ali, não é isso, enclausulado, engessado, certo? Que fica só ali, não. Tu tem que avançar muito mais além dali. Tenha a visão do futuro, tenha a visão de águia. Bendito seja o nome do Senhor. Enxergue mais longe. Diga: eu vou e vou na força do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Invada, use a fé que você tem e deixa Deus te usar como instrumento vivo nas suas mãos. Deixa Deus te usar como instrumento vivo. Irmão, isso aqui é vivicidade, certo? É como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tenha vida, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Não abandonando a nossa confiança. E o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10:35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quem pode glorificar a Deus por isto? Estamos preparados, irmãos, aguardando a sua vinda.
Paulo falou isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Tito capítulo 2, versículo 13, e Tiago falou no capítulo 5, versículo 8. Então, meus irmãos, guardar o que temos. Deixa eu recapitular aqui com vocês, nesta aula, nessa noite, para os irmãos, significa estar preparado, vigilante, apercebido, esperando a volta do Senhor, guardando a palavra, permanecendo limpo, vigiando em todo tempo, porque o dia do Senhor se aproxima. Feche os seus olhinhos em nome de Jesus. Faça uma oração ao teu Deus agora, todos vocês. Aleluia. Diga: Senhor, prepara a minha vida, que eu esteja preparado para a tua volta. Adore a Deus por isso nesta noite, em nome de Jesus. Teus pés estarão aqui na terra, mas a tua esperança está lá no céu de glória. Feche os seus olhinhos em nome de Jesus. Ananias, faça uma oração juntamente com a igreja nessa noite. Aleluia. Para que Deus possa nos guardar, para que Deus possa nos avivar, para que Deus possa nos sustentar, para que Deus possa nos conservar puros e guardados, irmãos, nessa esperança da vinda dele na glória celestial. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, aqui estamos, meu Deus, na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pela tua palavra, meu Deus, que ouvimos nesta hora, Pai. Senhor, que esta palavra, Pai, nós possamos guardar em nosso coração. Meu Deus, que a tua palavra é nossa esperança, nossa fortaleza, ó Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, meu Deus, que aqui está presente, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, que esta palavra sirva de fortalecimento espiritual para cada um de nós. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, teu filho, teu servo, que nesta noite nos transmitiu esta palavra. Deus, fica com ele, Pai. Cada dia, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, olhe para cada um de nós. Senhor, que andamos, precisamos da tua misericórdia. Pai, fortaleza, da graça, dá em tudo, Pai, é o que nós pedimos neste momento e por fé nós te agradecemos. Amém.